Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, que a política no nosso país é uma bagunça, todos nós sabemos. Motivo esse, inclusive, de nós não alcançarmos o lugar que seria nosso hoje de potência mundial. Não bastasse isso, ainda temos artistas tentando manchar o máximo possível a própria pátria. No nosso último vídeo sobre esse assunto, nós mostramos a Xuxa, né? A Xuxa Meneghel, fazendo um documentário para passar internacionalmente, dando a entender que nós maltratamos os bois, os animais de abate. Esse vídeo ainda permanece no ar, recomendo que você assista. E eu disse naquela ocasião que era um absurdo. Em vídeos mais antigos também já mostramos a tentativa dos próprios artistas nacionais difamarem o Brasil. Dessa vez, a Anitta, numa atitude que, se fosse em outros países extremistas, a melhor coisa que ia acontecer com ela era ser expulsa do país. Ela agora se une a um ator de Hollywood, como mostra a matéria do nosso querido irmão Alexandre dos Santos Silva, nosso irmão de fé e batalha veterano aqui nas dicas. Essa matéria você encontra com facilidade nos portais de notícia. E ela diz o seguinte: Anitta se une a ator de Hollywood em pedido contra Bolsonaro. Mas espera aí, vocês sabem, as críticas que eu faço ao governo aqui não são poucas e não são leves, são pesadas. Mas o Bolsonaro, ele é o presidente da República. Ele representa o Brasil. Gostem ou não, é isso que ele representa. Então, essa matéria aqui, quando escreve Anitta faz um pedido contra Bolsonaro, ela está fazendo um pedido contra o Brasil. Infelizmente você sabe que a mídia é podre e é também uma das ferramentas do sistema. Por isso é que você vê esse tipo de matéria. Anitta se une a ator de Hollywood em pedido contra Bolsonaro em vez de estar contra o Brasil, que é quem ele representa nesse momento. A cantora Mark Ruffalo pede intervenção de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a favor da Amazônia. Ou seja, eles querem aqui, eu nem li a matéria, estou lendo aqui junto com vocês. Mas eles querem que um presidente estrangeiro intervenha numa coisa que é nacional. Repito para você, em outros países, o mínimo que aconteceria com a Anitta, legalmente falando, seria a expulsão dela do país ou prisão. Era o mínimo. Essa matéria é de 13/4/2021 e segue dizendo: Anitta se uniu ao ator Mark Ruffalo, muito conhecido por viver o personagem Ruffalo na franquia Vingadores, para pedir a intervenção de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, a favor da Amazônia. Por meio do Twitter, ambos artistas pediram para que Biden não negocie um acordo climático com o governo brasileiro sobre a Amazônia. Quem falou primeiro foi o ator, que pediu para o presidente dos Estados Unidos escolher entre a Amazônia e Bolsonaro. A tweetada é essa aqui que você está vendo, e traduzida seria mais ou menos isso: Biden, suas escolhas são Amazônia ou Bolsonaro. Ouça os povos originários e faça a escolha certa para a população brasileira e a terra, escreve ele. Aqui já fica destacada a hipocrisia desse cara, né? Porque em vez dele pensar nos povos indígenas do Brasil, que ainda sobrevivem, ainda restam, que tal ele pensar nos povos indígenas dos Estados Unidos? Os peles vermelhas que eles simplesmente massacraram. Que tal ele reparar esse mal que eles fizeram lá, hein? Que moral eles têm para falar dos nossos indígenas, que, repito, permanecem vivos? E onde estão os indígenas deles? Cadê? Eles evoluíram também? Não, meus amigos, eles foram exterminados. Procure ler sobre o que fizeram com os peles vermelhas que se encontravam lá naquele território. Para você entender o que é os Estados Unidos, não existe a descendência deles com índio, como nós. Eles são povos estrangeiros, invadiram aquilo lá, exterminaram os habitantes naturais daquela região, tomaram conta, fizeram a sua nação e chamaram de Estados Unidos. Mas os povos que viviam lá foram exterminados. Os mexicanos, tão maltratados, são muito mais americanos do que eles, porque ainda descendem desse povo e foram excluídos lá pro cantinho. Fica calado, ó, fica aí no cantinho. Então que moral, eu pergunto, tem os Estados Unidos e esse americano, esse atorzinho de merda, pra vir falar da nossa maneira de tratar os indígenas que ainda estão vivos? Então a hipocrisia aí, meu amigo, reinou. O vídeo faz parte de uma campanha da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que enfatiza as ações consideradas extremistas de Bolsonaro, que durante as eleições norte-americanas alegou fraude de Joe Biden sobre Donald Trump. Horas depois, Anitta compartilhou o mesmo vídeo com a seguinte legenda, também em inglês. Aí tá o Twitter dela e traduzindo seria: nós brasileiros precisamos te alertar, não confie em Bolsonaro. Não deixe esse homem negociar o futuro da Amazônia. Ele declarou guerra contra nós, contra os povos indígenas, contra a democracia. Ele está espalhando sungamonga, mentiras e ódio. Ele ainda marcou o ator Leonardo DiCaprio, grande defensor da Amazônia. O que é que ele fez pela Amazônia? O que é que Leonardo DiCaprio fez pela Amazônia? E você acha, meu irmão, que é a primeira vez que a Anitta faz isso? Olha só, vale dizer que esta não é a primeira vez que a Anitta se pronuncia em defesa da Amazônia. Em 2019,
A cantora usou as redes sociais para rebater críticas de que não estava usando sua voz para falar sobre as queimadas no local. Falo sobre meio ambiente toda semana. Daí vou falar de coisa de vegano, fica o povo me zoando. Vou falar de desmatamento da Amazônia, fica o povo falando que estou enchendo o saco, disse ela na época. E aqui já encerra essa matéria. Quem tá desperto, meus irmãos, sabe muito bem quem é a Anitta. A Anitta não passa de uma cabeça de vento, e você vê isso e comprova pelas músicas dela. Música que só fala de pegação, música que só fala de traição, bebedeira, promiscuidade em geral. É só isso que as músicas dela falam. Então você vê que numa cabeça daquela não passa nada mais além do que isso. Só que hoje essas pessoas querem se fazer de intelectuais, que o sistema chama de gado de elite. Não pense que, feito alguns fazem, né, vídeos por aqui. Anitta é Illuminati, Anitta faz parte disso e daquilo. Anitta não passa de um gado de elite, usada justamente por esse sistema. Então pega uma cabeça de vento dessa e começa a convencê-la que ela é influente. Olha, você é influente. Ela influencia sim as pessoas, mas em promiscuidade, porque as que seguem a ela têm a cabeça até pior do que a dela. E eu comprovo isso facilmente. Veja aqui ela passando uma vergonha, uma das milhares que ela passa. Ela passando vergonha aqui falando de gado leiteiro. Todo mundo sabe que uma vaca, quando tem um bezerro, dependendo da forma que ela for ordenhada, ela pode passar até 2 anos dando leite. Mas Anitta, que nunca pegou um livro para ler, acho que no máximo ela já deve ter usado como suvaqueira, né, colocar debaixo do sovaco, ela não sabe disso. Aí veja a bobagem, a besteira que ela fala e pousando de intelectual, que é pior. Veja aí. Converso com os amigos meus e o amigo meu tava falando, não, meu sonho é viver na fazenda, tirar leite da vaca todo dia de manhã. Aí eu falei assim, nossa, você vai ser muito rico, né? Ele falou, não, uma fazendinha pequena. Aí eu falei, mas como é que você vai tirar leite da vaca todo dia de manhã? Ele falou, todo dia eu vou ter uma vaquinha, vou tirar leite dela todo dia de manhã. Eu falei, mas isso não tá fazendo sentido. Para você tirar leite da vaca todo dia de manhã pro resto da vida, ela tem que estar grávida para sempre, né? E ele, como assim? A vaca dá leite. E aí eu falei, não, gente. A vaca, ela não dá leite assim. A vaca não é um bicho que sai dando leite do nada. A vaca, para ela dar leite, ela tem que estar grávida. Ela tem que ter um filho. E aí, o meu amigo ficou chocado, assim. Vocês também achavam que a vaca, vocês achavam que a vaca só dava leite? Eu acho que a vaca dava leite porque a vaca era um animal de leite. Não, gente. A vaca dá leite. A vaca é igual os animais aqui, ó. Eu não tô dando leite agora. Minha filha tá aqui, mas não tô dando leite. Eu tenho que ter um filho. A vaca também é assim. A vaca tem que estar tendo filho. E é por isso que você parar de comer carne, mas continuar consumindo alimentos tipo queijo, leite, iogurte, etc., dá no mesmo, porque o impacto ambiental é o mesmo para essa questão da agropecuária, porque ainda é pior, porque tem que ter um monte de bezerro o tempo inteiro, e aí enche a vaquinha de hormônio para ela estar sempre grávida, estar sempre pronta para engravidar, tem que ter o bezerro o tempo inteiro, e aí o bezerro é tirado da mãe também, porque aí eles tiram o bezerro. Aí muitas vezes deixa o bezerro lá paradinho, aí cria o baby beef. E aí é isso. Por isso que quando eu tô fazendo alimentação assim, vegana, na verdade eu tento fazer a maior parte do tempo. Inclusive todo mundo tava perguntando por que eu fiquei tão magra esse fim de semana. É que eu tava a semana inteira em LA e eu tava só comendo vegano, não comi nada de origem animal. Aí eu dei uma secada. Então por aí você já tira quem é a Anitta. Essas histórias de veganos, a intenção do pessoal que se torna vegano e a gente respeita é até boa. Mas é um movimento hipócrita. Pela seguinte questão, veja a Anitta, vamos usar a Anitta como exemplo. As roupas que ela usa muitas vezes feitas de pele de animal. Cadê o ambientalismo nessa hora? Você já viu um show dela? Você viu quanto de energia elétrica é usada em um lugar como aquele? Quanto uma usina vai ter que gerar só para possibilitar que a Anitta possa fazer o seu show? Uma represa que você sabe que afeta diretamente o meio ambiente, os animais, a natureza. As mansões que ela compra, que ela possui, já foi ali o habitat natural de vários animais. Por que é que ela não realmente prova que é ambientalista e destrói a casa dela e torna aquilo ali de novo o habitat natural dos animais? Já ia ajudar muito a natureza ou você acha que não?
É o que eu já falei para vários veganos que falam isso aqui. Não, mas eu tô tentando salvar a natureza. Não, você não tá salvando a natureza. Porque a nossa existência, as coisas que a gente consome, como toda a nossa alimentação é produzida, a forma que a energia chega na nossa casa, a água é encanada, tudo isso afeta o meio ambiente. Então, se a pessoa quisesse de fato parar de atrapalhar a natureza, a pessoa teria que deixar de existir. Seria isso e ponto final. Qualquer coisa abaixo disso não passa de hipocrisia e eu não tenho medo de falar. Essa é que é a verdade. Ah, Davi, mas eu tô comendo aqui só um arrozinho, um feijãozinho. Vários campos foram feitos justamente para isso, para que você tenha a possibilidade de chegar lá no mercado e comprar o seu feijão. Ou você acha que esse feijão cai do céu? Ele não foi plantado. A terra não foi preparada para receber essa semente. Seja o que for que você consuma. Tudo afetou diretamente os animais e o meio ambiente. É esse ponto final. Então esse movimento ele não passa de uma hipocrisia. Por mais bem intencionada das adeptas, né, das pessoas adeptas a esse movimento, ele não passa disso, ponto final. Infelizmente, a coisa está tão perdida nesse mundo, a imprensa tão vendida, que você tem que vir num canal humilde, simples como esse, um cara lá de nós como eu, tem que falar. Quem era pra falar isso pra vocês eram os repórteres. É a profissão deles. Mas tem que vir um cara como eu, simples, falar. E ainda com alcance reduzido pela própria plataforma. Depende aqui, para que chegue a mais pessoas, do compartilhamento dos próprios inscritos. Enquanto pessoas como a Anitta, que poderiam divulgar a verdade caso quisesse, usar o seu trabalho para isso, elas não fazem. Até porque, família, a verdade é essa, se fizessem, não ganhariam o destaque que ganham. Porque muitos desses artistas, uma boa prova disso é o Pablo Vittar, não canta nada e todo mundo sabe disso. Diversos profissionais da música que já analisaram a voz dele, o trabalho dele, as letras da música, vê que não tem nada ali de artístico. Mas foi uma coisa que foi forçada. A própria Anitta ajudou muito, colocando o cara lá pra abrir show e tal. A imprensa dando espaço, as rádios tocando, praticamente forçando aquilo nas pessoas. Mas onde você passa, você não vê aquilo tocando, é uma coisa que foi forçada. Aí empresário mete dinheiro, patrocina show, que é pra ele ficar ali naquela posição. Eles querem forçar isso na sociedade. A meta você já sabe qual é. Agora é muito triste a gente ver uma brasileira atacar a sua própria nação e pedir que um governo estrangeiro, que repito, entre os países do mundo, não é exemplo para ninguém, principalmente quando se fala em preservação de natureza, em meio ambiente, principalmente quando o assunto é esse, deixa os Estados Unidos bem longe, porque eles não são exemplo para ninguém. Aí ela vai justamente e pede que esse cara não negocie com o presidente do Brasil, pede que prejudique a nação, a não ser que se submeta às vontades de um governo estrangeiro. Se isso não for autotraição da pátria, meus irmãos, eu não sei mais o que é. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão eu vou acabar falando mais coisa, né, que vai acabar impedindo que esse vídeo seja publicado. Mas eu peço que, por favor, você compartilhe, meus irmãos, porque, como já disse, essa é a única solução, acordar sempre mais um. Eu vou ficando por aqui, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Que Ele abençoe e proteja cada um de vocês, sempre encarando o sobrenatural.